Olá, jovens, tudo bem com vocês? Professor Azel aqui de volta e hoje eu trouxe uma nova metodologia para tentar explicar alguns conteúdos aqui no Instagram e também nos nossos vídeos lá no YouTube, tá ok? E antes da gente começar o conteúdo em si, eu gostaria que vocês acompanhassem o nosso canal no Instagram, que é o Oziel César JR, e lá vocês vão encontrar informações da biologia de forma geral, tá bom? E também acompanhassem os nossos vídeos que estão no YouTube, vídeos com aulas bem rápidas, com explicações bem coerentes e que podem ajudar vocês que estão aí se preparando para o vestibular ou o Enem da vida, ok? Então hoje eu trouxe um esqueminha que eu mesmo montei para tentar explicar para vocês o processo de formação da urina, tá? A urina é um metabólito que tem que ser expelido do nosso organismo levando consigo algumas excretas, ok? E essa urina ela é formada em dois órgãos, dos rins. Os rins, além de ter a função de formar a urina, também, anota aí, regula a pressão arterial do nosso organismo, regula o pH também do nosso organismo, produz um hormônio chamado de eritropoetina, está associado também no metabolismo do cálcio no nosso corpo e também ajuda no processo de produção da glicose quando estamos com jejum prolongado. Então, os rins têm várias funções e uma delas é o processo de formação da urina, tá? Aí você pode se perguntar, por que eu tenho que filtrar excretas do organismo? Para remover os produtos da degradação do nosso organismo, tá bom? A questão principal do nosso corpo é entrar em equilíbrio, a homeostase. Então, remover produtos da degradação é necessário para que o corpo esteja em equilíbrio. E também controlar o volume de líquidos corporais que tem no nosso organismo. Então, vamos entender o seguinte. Todo o sangue que chega ao rim, ele vai chegar através de uma artéria chamada artéria renal, que é uma ramificação da artéria aorta, e essa artéria renal ela vai se afinando até formar a arteríola aferente, tá ok? Essa arteríola aferente ela vai estar dentro de uma cápsula chamada cápsula de Bowman, formando o glomérulo. A prolongação dessa cápsula de Bowman vai se dar através de túbulos, túbulo contorcido proximal, alça néfrica ou alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor, ok? Então, essas são as estruturas basicamente que formam o néfron. E essa formação da urina, ela se dá através de três processos: a filtração, a reabsorção e a secreção, tá? Até a urina ser excretada do nosso corpo através da uretra, tá bom? Então, quando a urina é formada aqui nos néfrons, lá nos rins, ela vai ser armazenada num saco que é chamado de bexiga, e quem leva essa urina até a bexiga são dois canais chamados de ureteres. Então, a urina vai ser formada dentro dos rins, pelo processo de filtração, reabsorção e secreção nos néfrons, e vai ser armazenada dentro da bexiga, sendo levada pelos ureteres, ok? E ali é expelida através de um canal chamado de uretra, tá bom? Esse néfron é a unidade funcional de todo o rim, e ele apresenta um corpúsculo renal e os túbulos que eu acabei de falar, tá bom? Desse corpúsculo vai partir o túbulo néfrico, que é dividido em três regiões: túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e na finalização vai ter o ducto coletor. O sangue que será filtrado, como eu falei, ele é trazido até os rins através de artérias renais que se ramificam através do órgão até formarem ramos mais finos chamados de arteríolas. No caso aqui, arteríola aferente, ok? O sangue ele sai do glomérulo através de uma arteríola eferente que vai se perpetuar ao longo do néfron até desembocar na veia renal. Então vamos entender como é que ocorrem os três processos para a formação da urina. O primeiro processo é a filtração, tá? Na filtração, essa primeira etapa ocorre na cápsula glomerular e é um processo passivo, porque ocorre a reabsorção de água. Então, a osmose é um processo passivo, lembra disso, tá bom? E caracteriza-se pela saída do filtrado do plasma, do interior do glomérulo para a cápsula, e aí vai se dando o processo de reabsorção. O chamado filtrado glomerular
ou a urina inicial é livre de proteínas e se assemelha ao plasma sanguíneo, tá? E eu quero que vocês atentem para um detalhe. No processo de filtração que ocorre aqui na cápsula de Bowman, dentro do glomérulo, tá? São filtrados, algumas substâncias como água, sais como cloreto de sódio, bicarbonato, íons hidrogênios, ureia, glicose, aminoácidos e alguns tipos de drogas, principalmente medicamentos, tá bom? A concentração da urina formada ela é regulada através da secreção de um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético. E esse hormônio ele é secretado pela neurohipófise, tá bom? Esse hormônio, o ADH, antidiurético, ele atua aumentando a permeabilidade dos túbulos distais e dos ductos coletores, fazendo com que ocorra uma maior reabsorção de água. A liberação do ADH é maior quando bebemos água, pois é uma forma de o corpo diminuir a eliminação dessa substância que está escassa no momento, tá bom? Então lembra do seguinte, é importante você lembrar de alguns detalhes. Algumas substâncias estão em concentrações muito elevadas no nosso organismo. Sendo assim, elas não são completamente reabsorvidas e parte é perdida na urina. Por exemplo, pessoas que têm diabetes do tipo melito apresentam uma grande quantidade de glicose no sangue e, consequentemente, na urina, tá? O segundo processo é a reabsorção, tá ok? Essa reabsorção, como vocês observam aqui, ela vai partir do túbulo proximal ao longo de toda a alça néfrica e no túbulo distal para ser reabsorvido aquilo que realmente é necessário. Um detalhe, tudo que é filtrado é reabsorvido, então praticamente 100% do que foi filtrado aqui vai ser reabsorvido pelo nosso organismo, tá? E a terceira etapa é a secreção do sangue para o lúmen. Algumas substâncias que estão presentes no sangue, que são indesejáveis ao organismo, são absorvidas pelas células do túbulo contorcido distal, que está aqui. O ácido úrico e a amônia fazem parte dessas substâncias, que são retiradas dos capilares e lançadas no líquido que formará a urina. Após passar por todo esse processo do túbulo néfrico, a urina está formada. Então, ela é conduzida até os ureteres, tá? Que a levarão até a bexiga e onde permanecerá até a sua eliminação. O ureter, que são os dois canais que saem dos rins, eles são a junção de todos os ductos coletores dos néfrons. Lembra desse detalhe, ok, pessoal? E aqui, no processo de excreção, a urina vai para a bexiga e de lá para o meio externo, saindo pela uretra, tá? E eu gostaria que vocês deixassem suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos aqui na nossa aula e que na medida do possível nós vamos responder. Gostaria que vocês também estudassem esse conteúdo, tá? E se tiver dúvida, façam essas perguntas para a gente aqui que a gente vai respondendo na medida do possível. Espero que tenha ficado entendido, espero que vocês realmente estejam estudando nesse período de quarentena e buscando informações novas e não deixem, por favor, relaxar, tá? Estejam atentos a essas modificações que estão ocorrendo na sociedade, principalmente no nosso meio educacional. Pessoal, um abraço a todos, vou encerrando por aqui. Próximas aulas virão, fiquem atentos ao nosso canal no YouTube e as nossas postagens lá no Instagram, Osiel César JR. Um abraço para todos e até mais, pessoal. Tchau!